Boa noite. No ar, mais um Análise Sindical. Hoje, dia 23 de junho de 2021. Hoje, nosso programa, né, de número 99, né? Próximo programa 100, né? Vamos preparar um programa especial. E hoje a gente vai trazer diversas notícias, né? O nosso tema é: a CUT e o MST devem mobilizar suas bases pelo Fora Bolsonaro. A gente vai discutir aqui um pouco como foi os atos e como deve ser, né? Como deve ser o ato do dia 24, porque já marcaram um novo ato, dia 24 de julho. Para discutir isso e outras coisas, tá aqui os meus companheiros de bancada, né? Boa noite, Neuder. Boa noite. Boa noite, pessoal de casa. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa, aí, o programa de número 99. Esperamos aí fazer um programa que todos gostem. É isso, Lili. É isso. E também o outro companheiro, Tiago Pires. Boa noite, Tiago. Abre o áudio aí. Não, hoje eu abri, tá aberto. Boa noite, Lilian, boa noite, Neuder, boa noite, Gabriel, boa noite, os companheiros aí que estão nos assistindo. É bom estar de volta aqui. É isso aí. É isso aí. Então, vamos lá, vamos dar sequência ao nosso programa. Né? Como eu disse, hoje a gente vai discutir um pouco como foi os atos, né, do último dia 19 de junho, né, que foi sábado passado. A gente vai discutir um pouco e vai discutir também a questão dos próximos atos. É isso aí. Então, antes da gente começar nosso bloco de notícias, queria pedir para o pessoal que não deu o seu joinha, dê seu joinha, mande seu super sticker, mande seu super chat, de você se inscrever no Causa Operária. Você também pode se inscrever no canal do programa, né? No que chama Comando de Greve. Então, se inscreva diretamente, né, no coletivo do sindical. É isso aí. Então, se inscrevam e mande aí o seu joinha. É isso aí. Então, vamos lá. Vamos começar nosso bloco de notícias. Depois a gente dá um alô lá no chat. Primeiro, a gente vai... Um tema que é recorrente aqui e que os golpistas, né, estão avançando porque começou os atos de rua, mas ainda não se tornou, né, algo efetivo, com uma participação massiva, né, da classe operária. Então, vai haver a privatização da Eletrobras. Então, Tiago, conta aí para a gente sobre a questão da Petrobras, o que aconteceu. Bom, Lilian, a Eletrobras, né, é uma empresa aí com quase 60 anos, né? Representou aí um avanço muito importante, né, para a população brasileira. Né? A gente tinha aí empresas estrangeiras, né, empresas de capital internacional aqui, né, no controle da energia elétrica no Brasil. Né? Então é uma empresa aí que representa uma independência aí, né, pro povo, né, se livrando aí desses abutres aí, né, e os setores privados, né, eles foram contra a fundação da Eletrobras, né, de que o Brasil tivesse essa independência, né, que não ficasse na mão desses tubarões aí. E hoje, né, a gente vê essa contradição, né? Aqueles que foram contra, né, o Brasil ter uma empresa própria aí de uma indústria aí da produção de energia elétrica, né? Hoje eles querem aí meter a mão, né, no patrimônio que é do povo brasileiro, né? Todo mundo sabe que, né, se não fosse uma empresa que fosse lucrativa,
o setor privado a ele não interessaria, né? Então, realmente, quando a gente fala em privatização, a gente sabe que é coisa de ladrão mesmo, né? Estão roubando o povo brasileiro, né? Para entregar aí para esses abutres, né? Então, assim, nós somos contra aí a privatização da Eletrobras. A privatização, ela representa aí um ataque violento contra os trabalhadores, né? Com a privatização você tem aí a precarização das condições de vida do trabalhador, você tem um aumento do número de demissões, né? E você tem aí também um aumento no custo do serviço para o povo brasileiro, né? Então, é urgente aí que, né, as empresas aí sejam defendidas pelo povo brasileiro e pelos trabalhadores dessas empresas. A gente viu aí uma série de estados, como foi o caso do Pará, e outros estados aí que essa Equatorial vem comprando companhias de energia elétrica, né? A gente vê os apagões aí, que levam à precarização total aí das condições de vida, né? As pessoas são obrigadas a viver de maneira precária por dias e dias, né? A gente teve lá no Pará, foi quase um mês, né? A privatização dessa companhia representou um aumento aí do custo para aquele povo, uma precarização do serviço, como a gente viu, né? Então a gente sabe o resultado das privatizações. É só para a gente olhar para todas essas empresas que foram privatizadas na época do Fernando Henrique Cardoso, né? Ver como ficou o serviço hoje, o que representou aquilo para a classe trabalhadora, o que representou aquilo para o bolso do trabalhador. É isso, Lilian. Por isso, todos à rua aí para defender a Eletrobras, para defender os Correios, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, todas as empresas estatais aí. É isso, Lilian. É isso aí, né? Então, o aumento, né? A privatização, né, vai representar um aumento maior, né, na conta de luz. E também a questão, né, eles ficam na briga parlamentar, né? É preciso dizer que precisa romper, né, essa briga parlamentar, que não leva a nada, né? A gente vê que a briga parlamentar só leva à derrota. É preciso sair às ruas contra a privatização dos Correios, da Petrobras, da Eletrobras e de todas as nossas estatais. É isso aí. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Lembrando, se você não deu seu joinha, dê seu joinha, mande aí seu comentário, seu boa noite, que a gente fala aqui na Causa Operária TV. É isso aí. Agora eu vou passar para o companheiro Neuder Bastos, que vai falar sobre a questão da enfermagem, que estava lutando por uma pauta, só que houve uma manobra, né, Neuder? Qual é a situação? Lilia, assim, o nosso partido, o Partido da Causa Operária, ele desde o início, né, do início do golpe, a gente vem discutindo junto aos trabalhadores e com as pessoas de que o golpe de Estado, o principal objetivo do golpe de Estado era retirar ao máximo os direitos trabalhistas de todas as categorias brasileiras, né? E levar a penumbra total do ponto de vista de salário, de direitos trabalhistas. O Senado Federal, e também aqui, é como você acabou de falar, que a gente não pode ter nenhuma ilusão nessas lutas parlamentares de que, ou seja, o Senado ou a Câmara Federal, né, ela pode, de alguma forma, ajudar os trabalhadores. Não. Eu já vou repetir aqui, toda vez eu venho e falo sobre isso, que são tanto o Senado como a Câmara são lugares de fazer maldades com o povo. E aqui já está uma outra maldade que eles querem fazer com o povo, mais especificamente com a categoria de enfermeiros, né? Que é uma categoria tão importante aí nessa situação pandêmica agora. Então, o senador Rodrigo Pacheco, que é um bolsonarista, atual presidente do Senado Federal, quer retirar do projeto de lei 2564 de 2020 a proposta de jornada de 30 horas semanais para
para a enfermagem brasileira, né, e alterar os valores do piso salarial. Bem, a PL 2564, ela tem como, o objetivo é substituir a Lei 7.498 de 1986. Essa PL 2564 é que ela quer instituir um piso salarial nacional para a categoria, né, de enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem, inclusive as parteiras. Então, e também de instituir, né, uma jornada de 30 horas semanais. Esse é o objetivo. O que o Senado Federal, junto com outros parlamentares, ou seja, senadores bolsonaristas, eles estão querendo sanear esse projeto de lei e retirar a questão do piso salarial nacional. Eles querem fazer uma média, né, de que o projeto de lei faça uma média salarial, né, não que ela jogue o piso para cima, mas fazer uma média salarial. Como a média salarial dos enfermeiros é muito baixa, se você tirar, por exemplo, aqui, eu vou dar um exemplo do lugar onde eu moro, aqui, Brasília. Se você for pegar o salário dos funcionários do Estado que trabalham na Secretaria de Saúde do Estado, esses funcionários têm um salário muito melhor do que os profissionais que trabalham na rede particular. Muito melhor. Então, o que eles querem fazer? Eles querem fazer uma média e jogar o teto mais abaixo do esperado. Então, assim, a gente sempre, como a gente estava falando aqui, esse governo Bolsonaro, e não só o governo Bolsonaro, né? Porque é uma ilusão pensar que o governo Bolsonaro está sozinho nessa cruzada contra os trabalhadores. Não. Se você for pegar também os ditos governos científicos, mas os governos estaduais, os governos municipais, também estão nessa cruzada contra os direitos e os salários dos trabalhadores em geral no país. A gente agora está falando especificamente do caso da enfermagem, por causa dessa lei aqui. Mas, em geral, o ataque é muito grande. Como o Tiago falou anteriormente, você vê aí a questão da privatização, né? Você tem a privatização da Eletrobras, a privatização dos Correios, você tem a privatização de várias empresas públicas, estaduais e municipais, e o interesse da privatização também é jogar mais para baixo o salário do trabalhador que trabalha nessas empresas. Esse é o objetivo, né? O objetivo é o seguinte, aumentar o lucro dos patrões, e aumentando o lucro dos patrões, fundamentalmente você vai diminuir os salários. Essa é a luta política. E a única maneira que nós temos de garantir os direitos dos trabalhadores, né, manter os direitos que já existem e aumentá-los, é a luta política, é a mobilização dos trabalhadores, a organização dos trabalhadores. Nós aqui, de uma maneira, a gente pode ter a ilusão de que a luta ela é parlamentar. A luta é nas eleições. Entra eleições, sai eleições, e a situação do trabalhador só agrava. Então, assim, a única maneira, então, companheiros, de que a gente mantenha aí os direitos dos trabalhadores é os trabalhadores na rua. São os trabalhadores organizados, conscientes e mobilizados. Na categoria de enfermeiro, não muda nada. É a mesma coisa. Temos que mobilizar essa categoria que é tão importante, se mostrou tão importante agora, na questão da pandemia, mobilizar essa categoria, né, conscientizar para que ela consiga aí evoluir no sentido dos seus direitos, da manutenção e de conseguir mais direitos ainda. É isso, Lília. É isso aí, Neuda. Então, é preciso lutar pelos nossos direitos nas ruas, né? O parlamento, né? Só golpe atrás de golpe, porque os próprios golpistas que estão lá. É isso aí. Agora eu vou falar da questão dos Correios, né? Também é uma estatal que está sendo ameaçada de privatização, né? Então é preciso se levantar
contra a privatização dos Correios, né? É preciso que os trabalhadores dos Correios, as direções, né, precisam deixar seus pijamas em casa, né, aposentar os pijamas, porque os sindicalistas, né, os dirigentes sindicais estão de pijama em casa, né, enquanto os trabalhadores estão morrendo, né? Já teve muitos casos de trabalhadores dos Correios que sofreram com a Covid-19, então é preciso deixar os pijamas, né, dentro do armário e sair às ruas contra a privatização. A gente, como já falou antes, não pode ter nenhuma ilusão no Congresso Nacional, no Judiciário, na imprensa, né? Nenhuma, porque eles querem mesmo privatizar os Correios. Em relação à Eletrobras, existia toda uma discussão, né? Existia até uma CPI para dizer que para falar que estava discutindo a questão da. Eles sempre falam, né? Fica discutindo a questão da privatização, e a gente viu, né, que o que aconteceu? Aprovaram uma medida provisória autorizando a privatização da estatal. Há esse debate também em relação à empresa de Correios e Telégrafos, né? Em relação a privatizá-la. Tem o debate há muito tempo, a questão da quebra do monopólio postal, né, para tirar dos Correios, para ser fatiada entre essas outras empresas que estão aí no ramo, né, Amazon, Mercado Livre e outras coisas. E vale ressaltar que a questão da manutenção do monopólio estatal é muito importante. Por quê? Porque os Correios é o único, por ser estatal, eles levam as cartas aonde os outros lugares não levariam, nem cartas, nem encomendas. Lugares de difícil acesso, aonde não dá, né, dá pouco lucro. Então, se houver a privatização, a quebra desse monopólio, o que vai acontecer? Há lugares no Brasil que não vão chegar, né, carta nenhuma, não vão chegar encomenda nenhuma, chegam por causa que é uma empresa estatal e isso representa, né, uma eficiência. A gente sabe que os Correios, além de ser eficiente, é uma empresa altamente lucrativa. Então, os abutres estão querendo, né, a todo custo, essa empresa brasileira. Né? Nos Correios, há cerca de 150 mil trabalhadores, né, em todo o território nacional. Né? Então, a gente sabe que a privatização vai representar um aumento da questão de você mandar cartas, mandar encomendas, vai haver demissões e vai cair o nível, né, da eficiência dos Correios. Então, por isso nós temos que ser contra, porque é o nosso patrimônio, o patrimônio do povo brasileiro. É isso aí. Então, é preciso, né, como apontou os atos, é preciso sair às ruas, né, e lutar. Somente a mobilização popular, a mobilização de esquerda, a mobilização dos sindicatos, dos partidos, vai colocar abaixo os golpistas e todos os seus planos macabros em relação às nossas estatais e às nossas riquezas. É isso aí. Então, vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao nosso programa. Deixa eu dar um alô aqui no chat. Vamos lá, um alô ao pessoal que está aqui. Boa noite ao Luiz Carlos Espíndola, T. Gabi,
Amaterasu Chan perguntou: será que está chegando a hora do Bolsonaro? É por isso a gente tem que aumentar, né, e levar as nossas bandeiras vermelhas, né? Porque eles estão querendo. Hoje já foi bastante falado, mas estão querendo roubar as manifestações, né, para a direita e acabar, né, com fora Bolsonaro. Deixa eu ver. Cecília Maria, boa noite. Monique FC, boa noite. Natália Araújo, né? Boa noite. Boa noite a todos. Então vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso programa. Queria passar agora para o companheiro Tiago. Desculpa, companheiro Neuder. Vai falar sobre a questão da inflação, né? Além do não haver aumento de salário, há uma inflação, né? Um aumento de todos os produtos. Qual é a situação, Neuder? Então, companheira, a gente tem uma questão no Brasil, né? De que você tem aí uma leve aumento do PIB nacional, né? Que é o negócio que o governo Bolsonaro está usando aí, que está aumentando o PIB. Mas o que acontece de fato é que, né, na contramão dessa questão do PIB, a renda do brasileiro caiu 10%, com a inflação em alta e o desemprego recorde no Brasil. Essa é a grande questão hoje. Então você tem aí cada vez mais a renda do brasileiro ela sendo ela sendo diminuída. O que é que acontece? A lei do emprego lá no início da pandemia, que proibia, né, que tinha demagogicamente proibia as pessoas a ficarem desempregadas, mas ela concebe, por outro lado, que os patrões diminuam, né, o salário das pessoas. Então as pessoas, muitas vezes elas tinham assim, a gente tem diversos relatos, diversos exemplos de trabalhadores e trabalhadoras que eles tinham lá seu emprego formal com a sua carteira de trabalho fichada. E o que acontecia? Eles eram recontratados, por exemplo, eram recontratados com a mudança de categoria, né? Então, assim, a pessoa tinha a sua carteira fichada e ela é recontratada como contratação de mão de obra. Ou seja, eles eram contratados em outra categoria, ganhando pela metade do salário. Então, assim, existe uma questão muito séria dentro de tudo isso, porque, desculpa, a pessoa era contratada, ela tinha a carteira fichada, então ela era demitida dessa sua carteira fichada e ela era contratada como prestadora de serviço de uma determinada empresa. O que fazia? Nessa relação de contratação, de retirar a pessoa do trabalho e depois de colocá-la de novo, você tem uma perda da renda da pessoa. Então, você tem uma precarização maior do trabalho dessas pessoas. As pessoas estão perdendo a renda do país. Bem, algo que acontecia antes da pandemia, com a pandemia, ela ficou muito mais grave, muito mais intensa. Por quê? Os patrões eles estão usando a questão pandêmica no país para demitir as pessoas e recontratá-las com um salário mais baixo, tá? Mas mantendo os seus lucros. Então, assim, a situação do trabalhador é muito difícil, porque entre perder o emprego e ter um emprego ganhando menos, as pessoas vão preferir ganhar menos do que perder o emprego. Tem aquele ditado popular, né? Antes pingar do que faltar. Mas isso é um método que os patrões eles estão usando para manter os seus lucros e colocar os trabalhadores na defensiva, né? Então, se você não diminuir o seu salário, você vai perder o seu emprego. O que você prefere?
Então você tem hoje no Brasil aí essa questão que é muito grave. E, de certa medida, uma capitulação dos sindicatos, né? Que não fazem nada para que isso não aconteça, que não mobilizam os trabalhadores, porque é o seguinte, se você tem uma determinada empresa e o trabalhador ele é colocado a negociar sozinho com o patrão vai levar a vantagem. Se você tem uma categoria consciente dessas manobras patronais e fazer com que a categoria, ela com seu peso, ela vá lá e negocia com o patrão, já é diferente. É outra coisa. Então, qual é fundamental de que os sindicatos, né, cheguem e orientem esses trabalhadores, né, que também se colocam contra essas artimanhas patronais que tem como objetivo só diminuir a renda do trabalhador, fazer com que o trabalhador pague pela crise. Então, assim, não é só que o cara ele está morrendo de Covid, não só que a pessoa, ela cada vez mais, nessa situação pandêmica, a sua vida econômica está sendo devastada, mas também dentro das relações trabalhistas ela também não consegue avanços. Então, a classe trabalhadora, os trabalhadores, eles já, assim, se eles não se reunirem de maneira coletiva e consciente contra os patrões sempre vão tirar vantagem. Outra coisa também, que desde o início do golpe de Estado, né, ou da entrada, porque o governo Bolsonaro ele faz parte da engrenagem do golpe, a gente não pode separar o governo Bolsonaro da queda do governo Dilma, de todo esse processo golpista no Brasil. Todo esse processo golpista no Brasil, ele só beneficia uma pequena minoria da população, que são os mais ricos. Nesse bojo também, a classe média vem perdendo, todo mundo... A tendência é o seguinte, quanto mais o golpe ele é consolidado, mais pessoas ele vai atingir no Brasil, como está atingindo. Então, a necessidade de organização, a necessidade de mobilização, ela é muito maior nesse sentido. Então, os trabalhadores só organizados de maneira coletiva podem enfrentar essas artimanhas patronais, que já diminuíram entre 10% e 15% a questão da renda nacional, a renda do trabalhador. E, em contrapartida, né, ele aumenta a renda dos patrões, que com isso, como ele joga o peso de toda a crise nas costas dos trabalhadores, os patrões eles ainda conseguem, de alguma forma, manter os seus lucros e as suas questões de renda lá. É isso, Lilian. É isso aí, Neuder. Essa é a situação, né, do povo brasileiro. Tão massacrado, né? E temos que sair às ruas, chamar o povo para lutar, né? Só assim a gente vai conseguir as nossas reivindicações. Dando sequência ao mesmo tema, eu vou passar para o companheiro Tiago, que vai falar também sobre a questão da desigualdade social, né? Como a pandemia fez aumentar a desigualdade social. Vai lá, Tiago. Vai falar no mudo de novo. Sou craque nisso. Mas o Rui também erra, então eu posso errar também. Tá bom. Deixa eu falar. É o seguinte, né? Enquanto a gente vê aí o governo, né, fazendo promessas de que a economia vai crescer, né, a gente tem um acúmulo aí, né, uma perda de 4% no PIB, né, o que foi suficiente aí, né, para jogar mais 1.200.000 famílias, ou seja, se a gente multiplicar por 4, isso aí vai dar em torno de quase 5 milhões de pessoas na pobreza, né? São quase 130 milhões de pessoas aí que estão na pobreza, das quais aí mais de 60 milhões, né, mais da metade, quase a metade, já estão na extrema pobreza, né? A gente
Pode até ser que haja um aumento aí, um crescimento do PIB e tudo mais, mas a gente sabe que esse crescimento aí são de setores que não representa geração de emprego, né? Então, o PIB aumenta, né? A economia teoricamente cresce, mas o trabalhador fica na mesma, né? Onde a gente vê aí a caristia, né? Comendo todo o salário, né? A gente tem um aumento aí gigantesco no preço dos alimentos, né? Quem vai no supermercado sabe bem disso, né? Para quem tem famílias aí que já deixam de comer carne, né? Então, assim, é um cenário aí de, como a gente já falou no começo, né? Mais de 14 milhões e meio de pessoas aí que estão desempregadas, quase 10 milhões de desalentados. Enfim, um cenário assim totalmente desastroso, né, para a classe trabalhadora, né? Então nós defendemos aí diante dessa, diferente do que a esquerda vem defendendo, né? Eu lembro quando o PT defendia aí um auxílio emergencial de R$ 1.045 quando era o salário mínimo. Agora eles estão defendendo R$ 600, né? Conforme nós sabemos, o R$ 600 não compra nem mesmo uma cesta básica, então não tem como garantir as condições de vida da população, dando para ela hoje dão 150, 200, R$ 300, né? Mas R$ 600 também não resolve o problema, né? Então a gente defende aí um auxílio emergencial de pelo menos um salário mínimo, né? Para o povo ter alguma dignidade, para o povo não morrer de fome, né? E também defendemos aí a redução da jornada de trabalho, né? Que vai obrigar aí os patrões a empregarem mais pessoas, né? Diferente do que foi dito aí, né? Pelos bolsonaristas, né? Abra mão dos seus direitos da CLT, abra mão da sua previdência, que o número de empregos vai aumentar porque as empresas vão crescer. Foi totalmente o contrário. Há uma destruição geral aí da indústria no país, né? Então a gente tem que defender aí as condições de vida da população, né? Redução da jornada de trabalho de 44 horas para 35, que vai aumentar em 25% a força de trabalho, né? E o auxílio emergencial aí para a população não morrer de fome, né? Sair às ruas aí e garantir aí as nossas condições de vida. É isso, Lilian. É isso aí, né? A inflação aumentando, isso acarreta o preço, né, aumentando os preços nos supermercados, né, nas lojas, e é preciso sair às ruas, né? A gente não cansa de falar que é preciso sair às ruas, porque ficar em casa, né, como o pessoal tá de pijama, só tá levando a derrota, né? Levou ao golpe e todas as questões, né, todos os desdobramentos. Então, é preciso sair às ruas, é preciso radicalizar, pedir o fora Bolsonaro, né, em todos os golpistas. É isso aí. Agora eu vou dar continuidade aqui ao programa. O pessoal está dando um alô aqui. Daqui a pouco a gente manda um abraço aqui para o pessoal. Bastante gente. Hoje a audiência está boa. E então, antes de falar, vale lembrar: se você não deu o seu joinha, dê seu joinha, mande seu super chat, seu super stick, se inscreva no canal e também se inscreva no canal sindical, Comando de Greve. Se inscreva diretamente e ajude a gente a manter também esse canal a serviço do trabalhador. É isso aí. Agora eu vou falar de um tema, né, absurdo, que é a questão do ensino domiciliar. Desde quando teve o golpe, né, contra a Dilma, com o impeachment, começou esse debate, né, a questão de escola domiciliar, né, um absurdo, né, num país, primeiro da modernidade e depois na questão de um país, né, como a gente viu, tão desigual como o Brasil. Foi votado lá no Rio Grande do Sul, né, uma lei, né, a lei é de autoria de um golpista, né, Fábio Osterman, que é do Partido Novo, uma lei, né, projeto de lei que prevê a implantação da educação domiciliar, né, que o nome é até em inglês, né? As pessoas poderiam
Essa proposta seria, a pessoa poderia ter professores ou tutores e manter seus filhos em casa estudando, né? Permite a educação básica, ensino fundamental e médio, que os pais poderiam. Isso famílias muito ricas, né? Porque só que isso tira a responsabilidade do Estado, né? A gente tem que ver o que está por trás da questão de uma escola domiciliar, né? Há todo um debate na questão da escola, da socialização, de todo o papel da escola no desenvolvimento das crianças. Aí esses golpistas, esses atrasados, né? Porque isso aí é um atraso, vem debater a questão da escola domiciliar. Então, eles se juntaram lá, algumas entidades, né, a CUT, outras entidades, se juntaram e levaram, né, na segunda-feira passada, um ofício, né, para o governador, para que ele vetasse esse projeto, porque esse projeto já foi votado e teve uma diferença. Aqui, ó, a diferença foi 20 votos favoráveis, desculpa, 28 favoráveis e 21 contrários. Então, eles foram lá pedir, né, para o governador do PSDB vetar. Né? A gente sabe que o governador do PSDB é favorável, então não é assim, né? É a crença no parlamento. Entregar um ofício, tudo bem, mas deve-se fazer um ato, né? Mobilizar a população contra esse retrocesso, contra a escola domiciliar, né? Eu e o Neuder, que somos professores, a gente sabe que isso é um absurdo, né? O papel da escola, todo o debate que existe em torno da escola, né? Da escola pública gratuita para todos, né? Que a criança lá tenha um desenvolvimento, tenha uma alimentação, tenha jogos, tenha educação física, tenha informática, tenha todo bibliotecas, todo um aparato que a escola deveria ter, né, que falta muito, né, deveria ter psicólogos, assistentes sociais, toda uma gama de profissionais para ajudar esse aluno a se inserir, né, no mundo. Eles querem retroceder e aprovar a escola domiciliar, que seria para uma parcela muito pequena da população. E aí o que acontece? Tira a responsabilidade deles de ofertar, né, uma escola para todos, né, uma escola pública para todos, né? O que está por trás é isso aí, é enxugar gastos. É preciso se mobilizar. As escolas, com a pandemia, estão sendo muito atacadas, né, porque os sindicatos, infelizmente, dos professores estão com as portas fechadas, né? Os dirigentes, a grande maioria está em casa de pijama, então é preciso deixar o pijama, sair às ruas, mobilizar. O número de professores infectados é muito grande e de mortos também, e agora mais esse ataque. A gente tem escutado também a questão da escola cívico-militar, né? A gente tem há um debate sobre implementação de escolas. Eles falam cívico-militar, mas é só uma mentira, porque é militar mesmo. Né? Quem ficaria no comando eram os militares, e também agora a questão dessa escola domiciliar. Então, é preciso sair às ruas, como os atos contra o Bolsonaro mostrou. É preciso sair massivamente às ruas com as nossas bandeiras e pedir o fora Bolsonaro e todo o projeto golpista que vem junto com eles, né? O pessoal do PSDB, né, os governadores, tudo está dentro da mesma política. É isso aí. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Antes de passar para o companheiro
Tiago, eu vou dar um oi aqui para o pessoal, tem bastante gente aqui. Carlos Adultos, boa noite. Silvia Mirro, boa noite. Tiago Terê, boa noite. Aí ele falou: se tiver verde e amarelo, vai ter porrada. É isso aí, Tiago. Wilson dos Santos, também boa noite. É isso aí. Então, é isso aí. Se quiserem ir, né, podem ir, mas já sabem o que vão encontrar, né? A gente já mandou o recado para o MBL e para os direitistas. A rua é do povo, a rua é das nossas entidades, né, dos nossos sindicatos e dos nossos partidos, e nós vamos estar com as nossas bandeiras, né? Nossa bandeira é vermelha, né? Brasil, como já falaram, é vermelho, significa vermelho, né? Não vem com essa história que o verde e amarelo é do brasileiro, porque não é, porque virou um símbolo dos coxinhas, né? E nunca, manifestação nunca vai se verde e amarelo, se usa verde e amarelo na época da Copa do Mundo. É isso aí. Então vamos lá, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Vou passar agora para o companheiro Tiago, que vai falar sobre a questão. Desculpa, hoje eu estou trocando os nomes. Do companheiro Neuder, que vai falar sobre a questão do desemprego, né? Coisa que a gente já falou um pouco. Errei a sequência. Acontece, Lília. Então, pessoal, eu acho que é fundamental que a gente entenda essa questão do desemprego. Alguns economistas já colocam que a estratégia do atual governo é uma estratégia muito ruim, né? E que a situação do emprego, a situação dos trabalhadores só vão mudar com o novo governo. Então já existe um setor de economistas, né, que já vem vendo essa questão. E assim, e a análise é uma análise interessante, porque o atual governo Bolsonaro, assim, apesar de que eles falam lá de que são patriotas, eles são as pessoas que são mais antipatriotas, né, que existem no país. Porque apesar de que a Lília falou aí do verde e amarelo, né, e eu assim, eu acho que esse verde e amarelo, a gente só podia retomar eles agora, nem Copa do Mundo, deixa tirar o governo Bolsonaro e depois de um tempo a gente vê se a gente usa verde e amarelo de novo, porque é só confusão, não tem que ter verde e amarelo, não. Verde e amarelo é a cor do inimigo. Mas esses caras, tanto que eles são inimigos, você vê assim, toda a política, toda a estratégia desse governo é uma estratégia no sentido de privatização. Isso já é uma coisa anti-brasileiro, anti-população brasileira, né? Quer tirar o patrimônio da população para dar para os estrangeiros. Isso não tem nada de patriota. E outra questão interessante sobre as estratégias desse governo, do ponto de vista econômico, é que esse governo ele arrisca muito na questão da produção de commodities, seja as commodities agrícolas, né? E as principais, existem coisas, mas as principais commodities agrícolas, a gente tem lá o milho, a soja e o milho e soja, né? Basicamente, né? Essas são as duas principais commodities agrícolas brasileiras. E você tem a produção mineral. Bem, a produção mineral, as grandes mineradoras brasileiras já foram privatizadas. Então, todo o dinheiro que é gasto com a exportação de minérios não volta para o Brasil. Porque como essas empresas foram privatizadas, a grande maioria foram privatizadas, o que acontece? Né? O lucro da venda dessas commodities minerais, né, já vão para fora do país. Aqui a gente só tem a oneração, que é a devastação ambiental, produto da exploração mineral no país. Então, só resta para o país o que aconteceu lá com as barragens em Minas Gerais. É morte, além das mortes, o aumento da pobreza e do desemprego.
E outra relação também importante é a relação das commodities agrícolas. Né? Essas commodities agrícolas, elas empurram, como eu falei na análise anterior, elas, de alguma forma, elas empurram o PIB, né, brasileiro. Mas o PIB não quer dizer que exista divisão de renda. Então, assim, hoje a agricultura brasileira, o Brasil é um dos maiores produtores de grãos do mundo. Está entre os 3 maiores produtores de grãos do mundo. Só que isso também vai fazer com que todo o lucro conseguido na exportação dessas matérias-primas, né, que são as commodities agrícolas, elas vão ficar na mão do agronegócio. Ou seja, dos grandes produtores agrícolas do país, ou para aquelas empresas do ramo do agronegócio. Então, todos os dividendos, eles não são divididos entre os brasileiros. E outra questão importante também, sobre a questão do agronegócio, né, que são as commodities agrícolas, como é um setor altamente tecnológico, que tem uma tecnologia muito grande, implementada, esse setor ele não tem uma mão de obra, né? Não existe um mercado de trabalhadores que possam estimular, né, nesse sentido, o mercado interno. Então, por isso que as chamadas vendas de commodities, elas não podem, ou se fazem, estimulam muito pouco o mercado interno. Então, o mercado interno brasileiro, né, que, como é a estratégia do governo, é fortalecer, né, as exportações de commodities, as exportações minerais, o mercado e as privatizações também, o mercado interno brasileiro, ele ele perdeu a sua força, né? E diante aí da situação do aprofundamento das desigualdades sociais, junto com o desemprego recorde, com a queda da renda dos trabalhadores, né? Todo esse cenário ele vai diminuir ainda mais a produção do mercado interno. É o que a gente pode chamar de recessão. O que é a recessão? A recessão é quando você, assim, num movimento de cadeia, né? Você vai ter o seguinte: você vai ter uma baixa produtividade nas empresas. Como as empresas estão produzindo menos, elas vão demitir. Demitindo, a renda ainda cai. É esse processo vicioso que está acontecendo no país. E como o governo Bolsonaro tem essa estratégia política, né, de beneficiar o mercado externo, você tem aí essa situação de desemprego, de desalento dos trabalhadores. Então, o que os economistas estão colocando? Que só com uma nova estratégia, ou seja, para a coisa melhorar para os trabalhadores, é preciso uma nova estratégia de desenvolvimento e de um novo governo. Que a estratégia atual do governo já provou, né, que não traz condições para a melhoria da vida da classe trabalhadora. Então, o estímulo, né, do mercado interno é fundamental para o crescimento da renda do trabalhador. É o que está acontecendo no país. Então, por isso que a gente está chegando a essa questão, que mesmo que você tenha um aumento do PIB e o boom aí das commodities, né, da exportação de commodities, e essa exportação de commodities ela também é uma concentração de renda, porque algo perto de 90% da renda conseguida por esse setor ficam na mão dos grandes produtores, ou seja, naquele mercado, naquele nicho social ali que faz parte da produção agrícola no Brasil. É isso, Lilian. Essa é a situação. Vou dar um alô aqui. Boa noite aqui. Boa noite a Maria Dias, mãe da Isadora, mandou um alô aqui pra gente. Eu acho que tem um aí que tá com umas. Não sei se é um intruso aí. Queria que o pessoal da produção desse uma olhada aí no chat. É isso aí. Então, hoje, vamos interromper só as últimas notícias
Hoje a gente vai ter o retorno aqui do companheiro, né? Antônio Carlos Silva, que é da direção nacional do Partido da Causa Operária, que vai fazer um balanço, né, sobre os atos do dia 19 e como devem ser os atos do dia 24 de julho. Boa noite, Antônio Carlos. Tá no mudo. A falta de costume aqui. Boa noite, é bom estar aqui com vocês mais uma vez na análise sindical. Boa noite aí ao Neuler e a todos que nos acompanham. Bom, eu quero brevemente falar um pouco do balanço dos atos do último dia 19, mas destacar principalmente a questão da perspectiva, né? E particularmente no tema destacado na manchete do nosso programa, que são ausências sentidas nos atos do último dia 19 e também no dia 29. Né? Os atos que levaram milhares de pessoas às ruas foram mais de quase 500 atos em todo o país e em várias cidades do exterior. Nesses atos não se viu, de maneira muito rala, né, e com representações e alguns dirigentes, a presença de algumas das organizações mais importantes da luta dos trabalhadores no Brasil, como é o caso da Central Única dos Trabalhadores, dos seus principais sindicatos, né, só para pegar algum exemplo, a gente não viu nos atos caravanas, colunas dos metalúrgicos do ABC, ESP, do Sindicato dos Professores de São Paulo, do Sindicato dos Professores de Brasília, dos petroleiros, dos bancários, né? Quer dizer, dos Correios. Isso todo mundo sabe, né, que derrotar Bolsonaro, derrubar o seu governo, primeiro, é uma questão fundamental para toda a classe trabalhadora, né? Não só da pandemia, que já levou à morte de mais de 500 mil pessoas. Hoje nós estamos tendo um recorde de casos em 24 horas. O Brasil teve, nas últimas 24 horas, mais de 115 casos. Isso vai levar a um novo recorde, infelizmente, né, a caminho para um novo recorde de mortos num futuro próximo. Bom, e além dessa situação de sofrimento, é evidente que não vai haver derrota do Bolsonaro se as organizações mais combativas e fundamentais não vai haver uma então, não vai haver uma derrota dos setores que lutam para levar adiante, acabar com o governo Bolsonaro e com essa ofensiva, se não estiverem participando dessa luta aqueles setores que têm o maior poder de força para ir promover um enfrentamento com o governo e levar a queda. No máximo, nós vamos ter, como nós temos no dia de hoje, aí a substituição de um ministro, né, com a queda do Salles, que aconteceu hoje, coisa que não muda o caráter fundamental do governo, que mantém os elementos fundamentais, e é uma troca de 6 por meia dúzia. Nesse sentido, bom, destaco também a ausência sentida do MST, né? E a CUT e o MST foram organizações com uma presença muito grande em outros momentos importantes da luta dos trabalhadores, no caso da luta contra o golpe, e em vários outros momentos, né? E essas organizações, elas, quando muito, estiveram presentes através de dirigentes, de uma pequena representação. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos a derrubar o governo Bolsonaro com as mobilizações que estão se levantando. Então, o que é possível acontecer, é preciso colocar nas ruas contingentes de milhares de trabalhadores das principais organizações do país, né? É preciso colocar na rua a poderosa organização dos metalúrgicos, dos professores, dos bancários, dos sem terra, é disso que se trata, né? Isso é necessário não só para levar à queda do governo, mas para que essa derrubada do governo
abra caminho, né, para uma perspectiva que interesse aos trabalhadores, porque nós não queremos ver repetido o que aconteceu, por exemplo, em 1992, 93, com a crise do governo Collor, que deu lugar ao governo Itamar Franco, uma fala do povo, a continuidade do governo Collor, e depois disso daí todo o processo fraudulento que levou aí à eleição do Fernando Henrique Cardoso como presidente da República através da farsa do Plano Real. Quer dizer, é preciso que as organizações de luta dos trabalhadores, é preciso que a CUT, que o MST, é preciso que a esquerda, de uma maneira geral, pintem os atos de vermelho, né, se organizem uma ampla mobilização. Isso só pode ser feito, né, com um trabalho de convocação dos trabalhadores nos seus locais de trabalho, de moradia, nos locais de grande concentração. Né? Nós, da Corrente Sindical Nacional Causa Operária, entendemos também que não é uma tarefa simplesmente que não vamos cobrar das direções. É preciso tomar a iniciativa. As oposições classistas, né, as correntes sindicais, precisam sair à luta, superar a paralisia da burocracia sindical. Essa é a tarefa central que está colocada, para que a gente não se iluda simplesmente com os atos e para que a gente enfrente, né, as manobras que a direita está procurando realizar nesse momento para tentar pintar os atos de verde e amarelo e fazer os atos defenderem não a política que interessa aos trabalhadores, que é colocar para fora o Bolsonaro, conquistar a vacina, o auxílio emergencial de verdade, pelo menos um salário mínimo, a redução da jornada, o fim das privatizações e um governo dos trabalhadores, mas tentar frear as mobilizações para fazer com que elas atendam aos interesses dos inimigos dos trabalhadores, dos golpistas que colocaram Bolsonaro no governo. Essas das nossas considerações, eu agradeço aí mais uma vez a oportunidade da participação e mando um abraço para todos os nossos amigos da Análise Sindical, que na semana que vem completa 100 edições, que com certeza com a participação dos nossos amigos internautas, aí um programa para comemorar essa data significativa e dar continuidade aí ao fortalecimento e evolução do nosso programa. Um abraço a todos. É isso aí, obrigado, companheiro Antônio Carlos. Pelo adiantado da hora, a gente vai acabar o nosso programa hoje. Vou dar uma boa noite, vou passar primeiro para o companheiro Neuder. Boa noite, Neuder. Boa noite, Lília. Boa noite a todos. Boa noite, Thiago. Boa noite ao pessoal da técnica aí. Boa noite ao pessoal de casa. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. E até a próxima quarta-feira. Um abraço a todos. É isso aí. Boa noite, Thiago. Tá no mudo de novo. Boa noite, companheiros, Neuder, Lília, Antoninho, aí o Gabriel, que está na técnica aí. Boa noite a todos os companheiros que nos acompanharam, os que vão nos acompanhar. Todo mundo às ruas pelo Fora Bolsonaro. É isso aí. É isso aí. Então, agora, né, vocês viram aí a fala do Antônio Carlos. Na sequência, a gente tem um resumo do dia, né, com a notícia do Ricardo Salles e outras tantas, né, que aconteceu hoje. Então, fique aqui no Causa Operária TV, né, com o resumo do dia. Boa noite e até o próximo programa de número 100. Um abraço a todos.